Graças e paz, amados irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui no sábado, para poder compartilhar uma porção da palavra de Deus. Nesse período que nós estamos vivendo, a partir da quarta-feira de cinza de fevereiro até o sábado, que antecede a Páscoa, é um período que nós cristãos chamamos de Quaresma. E nesse período nós queremos pensar, nós temos pensado sábado a cada sábado, sobre um tema e um texto bíblico específico, mas o tema principal dessa série de mensagens, que são 7, é Quaresma, um tempo com Deus, tempo com Deus. Então nós queremos compartilhar a cada sábado uma porção da palavra do Senhor e orar também, ser um momento de reflexão, de jejum voluntário, como também estar orando por diversos motivos, pelas famílias, pelo país, e para que o Senhor realmente com a sua mão poderosa, venha sem dúvida alguma nos alcançar. Nesse momento nós estaremos orando e eu queria desde já agradecer a você que se inscreveu, em nosso canal. Eu queria pedir a você, que você ativasse o sininho lá, que você desse um joinha e que você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal e que você que está inscrito já no nosso canal, você possa também compartilhar para que outras pessoas possam assim se inscrever em nosso canal. Eu sou o pastor César Murilo, eu e minha esposa Márcia, nós somos líderes de casais ali na Primeira Igreja Batista em Funcionários 4 e nós estamos também auxiliando ali o pastor Hércules como pastor ali daquela igreja. Então nós queremos agradecer realmente a você. Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedir ao Senhor que o Senhor venha nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome. Nessa noite de bênção e de paz nós queremos te agradecer. Te agradecer por mais esse momento, ó Deus, de poder compartilhar a Tua palavra, de poder orar uns pelos outros. Nós queremos te agradecer pela Tua bondade, ó Deus, em nossas vidas, Pai. Queremos te pedir, Senhor, nesse momento que o Senhor venha ao nosso encontro e que o Senhor fale poderosamente a cada coração que ouvirá essa palavra, essa mensagem. Deus, eu quero te pedir pelas famílias, ó Deus, do nosso país, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor levante homens e mulheres para restaurar famílias que estão, ó Deus, à beira da morte, famílias que estão, ó Deus, enraizadas, Deus, no pecado, na sarjeta. Deus, tem misericórdia das famílias. Te peço pelas crianças desse nosso país, te peço, ó Deus, que o Senhor levante homens, ó Deus, para abençoar essas crianças. Te peço, ó Deus, pelas finanças, ó Deus, do nosso país, pelas famílias, ó Deus. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que o desemprego, ó Deus, diminua, se acabe. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, pela saúde do nosso país, Pai, que pessoas sejam restauradas pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora por nós, por cada um de nós, por pessoas, ó Deus, que estarão vendo, ó Deus, esse vídeo, que estarão se inscrevendo em nosso canal, compartilhando. Deus, eu te peço que o Senhor vá ao encontro de cada um nesse tempo, Deus, de Quaresma, e que nós possamos a cada dia, Pai, incessantemente buscar a Ti, buscar a Tua palavra. Deus, nós queremos ter um momento de comunhão contigo, um momento de comunhão diário, Deus, contigo. Nós queremos, ó Deus, ouvir verdadeiramente a Tua voz. Nós queremos, ó Pai, segredar com o Senhor. A Tua palavra nos diz, ó Deus, chegai-vos a mim e o Senhor se chegará a vós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Deus, a Tua presença em nossas vidas, aqui nesse lugar. Nós queremos declarar a Tua presença, Senhor, em nosso meio e te pedir que o Senhor continue falando, Deus. Também que o Senhor nos dê sabedoria, forças para fazer, ó Deus, esse trabalho, ó Deus, de ao vivo, ó Deus, e trabalhos também, ó Deus, de vídeos do YouTube para a honra e glória do Teu nome. Que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam transformadas pelo poder do Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, nessa noite fala poderosamente ao nosso coração, ao coração, ó Deus, do Teu povo, ao coração da nossa nação, onde esse vídeo chegar. É essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amados, nessa noite eu queria compartilhar um texto bastante conhecido, um texto de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 7. Nós queremos realmente
compartilhar cada sábado, como nós falamos, nós temos apresentado uma porção, né, da palavra do Senhor, e dessa feita nós queremos realmente compartilhar sobre Tiago, né? E interessante que o texto de Tiago, ele é um texto que bastante pessoas, né, conhecem. Tiago é um texto prático, né? Esse Tiago era um Tiago que era o meio-irmão de Jesus. Esse Tiago, né? Ele era Tiago que era filho de Maria com José. E Tiago foi um grande pastor da igreja de Jerusalém, né? E um homem que realmente pregou, disseminou, né? Podemos dizer, a palavra do Senhor, né? E na igreja, né? Numa tremenda igreja da época, né? A igreja de Jerusalém. E o interessante é que Tiago ele tem uma abordagem muito prática, né? Um evangelho muito prático. E é sobre isso exatamente que nós queremos pensar nessa noite, né? O título da mensagem que nós queremos compartilhar nessa noite, o título da mensagem é A Submissão a Deus. Né? O que é submissão? Nesse período de quaresma, nesse período de tempo com Deus, é interessante nós pararmos um pouco das nossas atividades, né, para buscar ao Senhor, para orar, para ler a palavra, cantar louvores e quem sabe também jejuns, né, voluntários. Mas é interessante nessa temática do tempo com Deus, irmãos, nós pararmos um pouco e pensarmos sobre a submissão a Deus. Né? E o que é submissão? Né? Como se dá a submissão? E muitas vezes as pessoas confundem, né, submissão com escravidão. Muitas vezes as pessoas confundem submissão com maus tratos, né, com falta de educação. Né? Especialmente quando a palavra do Senhor também fala sobre a submissão, né, das mulheres, né, ao marido, por exemplo. Então esse é um tema muito utilizado, né, nas igrejas hoje, mas muitas vezes é um tema que tem sido feito uma exposição completamente errada do que o Senhor nos fala realmente sobre a verdadeira submissão. Então nesse período de quaresma, né, nesse tempo com Deus, nós queremos pensar um pouco sobre a questão da submissão. Tá? Antes de nós passarmos, eu queria que você, quando ouvir, né, esse vídeo, ver esse vídeo, eu queria que você comentasse depois, né, nos comentários, colocasse nos comentários como é que tá os áudios, né, as imagens. Dê uma dica para nós, né, já que a gente está iniciando aí, esse é o 4º vídeo, né, nessa jornada de 7 vídeos que nós queremos fazer. Então comenta lá depois, é importante esse feedback para nós, para que a gente venha cada vez mais melhorar, tá bom? Eu queria que você abrisse o texto da palavra, o texto sagrado, em Tiago, capítulo 4, a partir do verso 7. O capítulo 4 de Tiago, ele vai do versículo 1 até o versículo 17. Porém, nesse momento, nós queremos compartilhar apenas dos versículos 7 ao versículo 10, tá? Tiago, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10. Eu quero ler esse texto na minha versão, é a versão NVI, tá bom? Mas você pode utilizar a sua versão sem problema nenhum. Então o texto, amados, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Amados, interessante que Tiago, ele fala a ideia principal do texto, e o tema que nós queremos deixar nessa noite é a submissão a Deus. A submissão a Deus. E o que é submissão? A submissão é estar exatamente, podemos dizer, sob a liderança de alguém. Estar submisso é estar sob as ordens de alguém, sobre a responsabilidade, né, podemos dizer, de alguém. Então nós queremos dizer, amados, que submissão inicialmente é isso. Mas o tema diz a submissão a Deus. E o versículo 7 ele diz assim: portanto, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus.
Então ele nos fala que a importância, ele nos fala que nós devemos nos submeter a Deus, ou seja, estar sobre as ordens de Deus, estar sobre a liderança de Deus. Então isso é interessante porque na nossa caminhada cristã, muitas vezes nós nos deparamos com situações que nós não queremos ser submissos. E hoje em dia, né, na verdade há muito tempo, o ser humano ele tem muitas vezes dificuldade de ser submisso, de estar sob uma liderança, né, de entender que existe uma liderança sobre, né, você. Então, assim, as pessoas elas muitas vezes têm dificuldade para entender isso. Porém, eles precisam entender que é necessário, há necessidade, e que a Bíblia nos ensina sobre a submissão entre o empregado e o seu senhor, né, o empregado e o empregador, e a submissão também da mulher ao homem, mas também sobre a liderança do homem, a liderança familiar, mas a submissão ao Senhor, que é muito importante, que é fundamental. E ele diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de você. Então o Senhor nos fala, através de Tiago, que a submissão a Deus, que se nós submetemos ao Senhor, se nós resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Então muitas vezes, amados, nós nos deparamos, né, com pessoas que há uma certa influência, podemos dizer, demoníaca, porque elas não aceitam a submissão ao Senhor, né? Porque elas acham que o Senhor, Deus, é que deve estar submisso a eles. E muitas vezes as pessoas elas querem manipular, muitas vezes elas querem trazer ou deixar que o Senhor faça as suas vontades próprias, como se Deus fosse um capacho, né, para realizar as suas vontades, os seus caprichos. Mas Tiago nos ensina, amados, que nós precisamos ser submissos ao Senhor, que nós precisamos resistir ao diabo. E sendo submisso e resistindo, o diabo fugirá de nós. No versículo 8 ele diz, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Ou seja, interessante, amados, é que Tiago ele nos diz, olha, se você, como mais ou menos, se você se aproximar de Deus, se você estiver próximo ao Senhor, ele estará próximo de você, né? Então, é interessante que se nós queremos, inclusive hoje na aula de discipulado que eu ministrei, eu disse, se nós queremos conhecer a Deus, é importante nós termos relacionamento com Deus, é importante nós termos intimidade. Então, quando nós nos relacionamos com o Senhor, né, nós temos automaticamente o quê? Nós desenvolvemos intimidade. E quando nós nos relacionamos e temos intimidade com Deus, verdadeiramente nós passamos a conhecer o Senhor. Né? Jeremias diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu deixarei ser conhecido por vocês. Eles aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, amados, muitas vezes nós não reconhecemos o nosso Deus como Senhor. E isso é um grande problema. Nós precisamos entender que se nós somos servos, se nós somos filhos, se nós queremos fazer a vontade de Deus, se nós queremos estar no centro da vontade de Deus, nós precisamos nos submeter a Deus. E submeter-se a Deus, amados, não é fácil. Porque muitas vezes Deus nos dá algumas ordens, Deus nos dá algumas ordens, né? Deus nos fala ao coração e muitas vezes essa fala do Senhor, essa ordem vai de encontro ao que nós queremos, aos nossos anseios, né? Muitas vezes Deus olha, faz assim e nós dizemos, Senhor, mas eu não planejei assim, eu não pensei assim, eu não queria assim. Mas o Senhor ele nos dá determinações, ordens, e para que nós como submissos, né, para que Deus faça em nós como submissos à vontade dele. E muitas vezes Deus quer fazer a vontade dele em nossas vidas, amados, e nós não queremos, porque nós não temos sido submissos. Muitas vezes a operação de milagres, as maravilhas, não tem acontecido em nossas vidas, porque nós queremos dirigir as nossas vidas da forma que nós queremos, sem submeter ao Senhor. E é fundamental, é muito importante. E eu quero repetir, aproximem-se de Deus, versículo 8 do capítulo 4, e Ele se aproximará de você.
E ele se aproximará de você, ele é Deus, se aproximará de você, isso é uma promessa para você, amém? Então, quando nós nos aproximamos, né, implica numa questão fundamental, chama-se atitude, amados. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos querer conhecer a Deus. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos ter intimidade, nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Olha só, a palavra do Senhor nos diz lá em Gênesis, lá na criação, após a criação do homem e da mulher, a palavra do Senhor nos diz que Deus pegou Adão e Eva e colocou no jardim. E eles se relacionavam com o Senhor todos os dias. O Senhor conversava, a Bíblia diz que o Senhor falava com o homem na viração do dia, ou seja, no fim da tarde. Ou seja, Deus buscava esse relacionamento e Deus busca relacionamento comigo e com você ainda hoje. Muitas vezes nós corremos do Senhor, porque nós não queremos nos submeter, nós não queremos chegar para o Senhor. Né? Em primeiro lugar, se submeter, e segundo, se aproximar de Deus. E aí a palavra do Senhor ainda continua, nos diz: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Versículo 9: entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Então, amados, é necessário um sinal, amados, de submissão ao Senhor, um sinal, amados, de arrependimento. É justamente, amados, lamentar, é chorar, né? É se entristecer, ou seja, é estar contrito com o Senhor. Esperar que Deus faça, né, em sua vida aquilo que Ele quer, no tempo dEle, quando Ele quiser. E aí, na continuação do versículo, no versículo 10, ele diz: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Aleluia, glória a Deus. Ele nos diz: humilhem-se, versículo 10, capítulo 4, verso 10. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amados, eu sei que muitas vezes é difícil. A minha avó, a irmã Maurina, ela diz às vezes, interessante, ela diz que Deus muitas vezes nos dá alguns presentes com os embrulhos meio feios. É interessante, né? Deus nos dá presentes com embrulhos meio feios. Muitas vezes nós não entendemos. Deus disse a Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, e vá para uma terra que eu te mostrarei, e em ti serão benditos todas as famílias da terra. Então Abraão não compreendeu. Então nós muitas vezes não compreendemos. Mas se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos ser submissos a Deus. Nós precisamos nos arrepender, se entristecer, lamentar, chorar. Chorar a nossa condição de pecador e entender e saber que Deus é soberano. Se nós queremos conhecer a Deus, ser submissos ao Senhor, nós precisamos nos humilhar diante da potente mão do Senhor. Amém? Eu sei que em nossa sociedade extremamente consumista, ativista, muitas vezes as pessoas não querem ser submissas ao Senhor. Muitas vezes as pessoas não querem fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes as pessoas querem apenas as benécias, o amor de Deus, a salvação, e querem apenas o que o Senhor pode dar, oferecer. Mas, amados, nesse tempo de Quaresma, eu queria dizer a você, esse tempo com Deus, é necessário, amados, a submissão a Deus. Se você quer alcançar, se você quer conhecer mais de Deus, se você quer fazer mais a vontade de Deus, você precisa se humilhar, você precisa se submeter, você precisa verdadeiramente chorar, se arrepender, estar nas mãos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Quero agradecer, né, a você que está inscrito, e você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho lá, que vai nos ajudar nas próximas transmissões. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que o amor do Senhor, a graça redentora do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito seja sobre você, sua casa, sua família, para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.